Olá, astromapas! Olá para quem está acompanhando a gente aqui em mais uma edição do Mapa Talks. Hoje a gente está aí com mais um quadro do Papo de Gente. E hoje eu tô com uma convidada super especial, que é a Dils Persílio. Eu acho que ela não lembra, assim, de quando eu lembro dela, mas eu sou, assim, uma fã e admiradora da Dils já há muitos anos. Eu tava vindo aqui pro estúdio agora e lembrando. É a primeira vez que eu participei de um projeto com a Dilze, se eu não me engano, foi ali por volta de 2012. Na época eu era estagiária na Riso. E a gente fez um programa de coach com você, e foi você que acompanhou. E assim, na época eu já fiquei, caramba, que mulher! Ela sabe muito, e foi bacana, assim, foi um programa bem grande. A gente ia lá, se eu não me engano, uma vez por semana. E o resultado foi bem bacana. Depois a empresa inteira participou e foi muito legal. E assim, desde 2012 eu te acompanho nos eventos de RHs, né? Sempre você é muito ativa aí. E a Dilza é uma referência no mercado, nessa área de gestão de pessoas, de RH, enfim. Na verdade, sim, sobre vários assuntos, né? A gente está aqui hoje para falar sobre diversidade, produtividade e é um assunto também que você domina, que você sempre fala, né? Então, estou muito feliz em te receber aqui. Estou ansiosa pela nossa conversa. Acredito que vai ser muito legal. Eu ia te apresentar, mas assim, você tem um currículo enorme. Assim, ninguém melhor que você para falar de você, né? Então, fica à vontade para se apresentar e é com você. Bom, primeiro quero agradecer muito o convite. A Mapa é uma empresa que a gente conhece do mercado, que admiramos muito, a gente sabe da seriedade e da profundidade, sabe, das atividades e das ações. Então, fico muito feliz de estar aqui, de alguma forma, podendo representar essa empresa nesse bate-papo. Um prazer estar aqui com você. Me lembro, sim, a gente não esquece das pessoas que passaram pela nossa vida. A Riso também eu tenho um carinho enorme. Vira e mexe, a gente está lá fazendo alguma coisa. A última foi montar uma housing com 30 consultores. Eu falei, Jesus, Renata, você quer meu mal? Não faça isso comigo. Mas uma gracinha, Renata. Queridíssima. Queridíssima. Bom, vou me apresentar. Eu me chamo Dilze Persílio, sou caçula de 3 irmãs. Uma administradora, uma psicóloga, a Deise, que atua comigo, é sócia, as duas são sócias, Denise e Deise, da nossa empresa, que é Apoio Negócios, que é uma empresa que agora em agosto completa 43 anos. Somos uma empresa familiar, somos a segunda geração. Há 15 anos eu e Deise assumimos a direção da empresa. Nos orgulhamos de termos sido pioneiras do RH, né? A empresa pioneira do RH aqui em Goiás, primeiro como consultoria, depois com essa parte de atração de talentos. Eu sou socióloga de formação, me formei pela Unicamp, em Campinas, fiz docência universitária aqui na PUC e fiz mestrado em Sociologia da Cultura. E desde 2004, quando eu me formei em Sociologia da Cultura, né, do meu mestrado, eu me dedico a estudar a cultura organizacional para entender como que funciona esse ser vivo que é a empresa. Então, a empresa não são as pessoas, a empresa não são os processos, a empresa não são os donos. A empresa é um conjunto de comportamentos que se mistura e que se solidificam, influenciando os comportamentos. Então, é comportamento solidificado influenciando comportamento. Né? Então, muitas vezes a gente precisa entender isso e ter essa visão mais abrangente da sociologia para conseguir entender melhor essas relações. Então, profissionalmente, sou diretora técnica da Apoio Negócios, sou founder da Sprint Mentoria de Carreira, uma startup que surgiu dentro da própria Apoio, destinada ao CPF. A Apoio, ela cuida dos CNPJs, né? Ela faz a parte de atração de talentos e a parte de mentoria organizacional, como você citou aí que a gente fez na Riso.
E a Sprint, ela cuida do CPF, ela atende executivos que estão em processos de transição de carreira, seja de mudar de empresa, de cargo, seja de mudar de área, seja de buscar ferramentas para se consolidar naquele cargo que ele atingiu, naquela empresa que ele quer estar, ou buscando uma promoção, ou quando ele acha que a carreira dele como executivo acabou e ele quer se tornar um empreendedor, e também aqueles que estão se preparando aí para a aposentadoria, né? O que fazer depois depois que chega essa aposentadoria. Além dessa atividade remunerada que eu tenho na Apoio e na Sprint, eu tenho alguns chapéus aí de trabalho voluntário que me engrandecem muito e que me representam demais. Um deles, né, e para mim hoje o que eu mais estou envolvida é a Ascenda Afroempreendedorismo, que é a Associação de Empresários e Empreendedores para o Fortalecimento do Empreendedorismo, e da qual eu sou presidente. Eu sou diretora também da CIEG, Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Lá eu represento a Câmara de ESG, sou uma das diretoras da Câmara de ESG. Sou diretora de empregabilidade do Movimento Mais para Elas, da Lara Costa. Sou mentora e membro do Comitê Carreiras da Rede Alumni da Fundação Dom Cabral, onde eu ajudo no projeto de mentoria para lideranças femininas, que é o Conexão Mulheres. Bom, como eu falei, sou irmã da Deise e da Denise, sou tia da Laís e do Carlão, sou mãe de Pet, mãe da Serena Williams Persílio, e sou apaixonada por jogar tênis, estar com os amigos e poder fazer isso que eu gosto tanto, que é compartilhar o conhecimento e praticar o give back do que a vida me deu até agora. Que bacana, que bacana. Tá vendo que eu tô falando que desde 2012 já te admiro tanto? Que carreira, né? Bacana. Legal. Demais. E a gente está aqui hoje, assim, para falar sobre um tema muito importante, que é diversidade. Esse mês de maio, né, é um mês onde muitas empresas tiram um tempo, né, para falar sobre esse tema. E eu queria começar perguntando para você como que você enxerga no mercado a tratativa das empresas em relação a esse tema, assim. Tem uma grande abertura? Não? As empresas acreditam que não é algo importante? Ou é? Porque eu vejo que é um movimento mais recente, né? Uhum. E assim, tem algumas empresas que acreditam que não é necessário falar sobre isso, outras não, já vê que sim, é necessário falar sobre. Como que você vê isso no mercado? Olha, é um constante caminhar, né? Uhum. E é um caminhar, assim, né? Como eu disse, né? De comportamentos consolidados, solidificados, que influenciam comportamentos. Isso acontece com a diversidade. Uhum. Então, foram comportamentos de inconformidade das pessoas que fazem parte dessas ditas minorias, puxado muito pelas mulheres. Então, assim, vamos puxar sardinha, gente, desculpa, mas 2 mulheres aqui, a gente vai puxar sardinha para as mulheres. Rapazes, nos desculpem. Porque, assim, a partir do momento que a gente foi para o mercado de trabalho, né, e aí a gente retoma aí a Segunda Guerra Mundial, que se as mulheres não fossem para o mercado de trabalho, não fossem fazer a roda da economia girar, o mundo tinha acabado, porque os homens ou estavam na guerra, ou estavam mutilados, ou estavam mortos. Então, se a gente não fizesse a roda girar ali na Europa, realmente o nosso mundo não seria o que é hoje. E nós fomos, né, culturalmente criadas com a ideia mais do coletivo. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar de diversidade para não soar alguma coisa assim muito determinista, que senão a gente acaba reproduzindo todas essas coisas estruturais, machismo estrutural, racismo estrutural e etc. Mas, culturalmente, né, esse coletivo de comportamentos acabaram nos colocando num lugar que é o lugar de servir e olhar mais para o outro. Então, quando a gente começa a entrar em postos de vagas mais qualificadas e postos de média liderança no mercado, começa a incomodar a gente, primeiro,
o fato de todo mundo ser igual ali na empresa. E às vezes você tem uma pessoa ali dentro da sua casa que não é tão normativa, porque pode ser preta, porque pode ter algum tipo de deficiência, porque pode ser mulher e não ter as mesmas condições, ou da comunidade LGBTQIA+. Então, e isso a gente é acostumado a entender que todo mundo tem o seu lugar, tem o seu papel e tem muita importância para as coisas funcionarem. Então, quando a gente não vê isso dentro das organizações, isso começa a nos incomodar. Então, assim, a diversidade, assim como a sororidade, são palavras femininas. Porque a gente acostumou a não ter aquela assertividade de sair ali para caçar e trazer a caça. Essa é a minha missão, né? BOP, missão dada, missão cumprida. A gente não, a gente tem, né, culturalmente, cuidar da casa, cuidar de marido, cuidar de filho, cuidar de bicho, cuidar de planta, cuidar da vizinha fofoqueira, cuidar do orçamento da casa, né, e de, ai meu Deus, o que eu vou fazer e tal. Então, assim, o fato de ter existido muito esse lugar da casa, do servir, do coletivo, etc., fez com que a gente não perdesse esse olhar, mesmo indo para esse lado mais masculino do que é o mundo corporativo. Então, eu vejo uma participação muito, muito grande das mulheres nesse processo, apesar das mulheres ainda serem minoria em termos de poder organizacional, principalmente quando você passa para situações de alta gestão. Então, eu acho que assim, o aumento das mulheres nas empresas, principalmente nas áreas administrativa e recursos humanos, onde esses assuntos são tocados e onde as pessoas, as relações, elas são muito importantes para que as coisas funcionem, a gente começa a se perguntar por que essa conta não está fechando, por que as pessoas não ficam na empresa, por que eu tenho dificuldade para contratar, por que eu tenho dificuldade para promover mulheres à alta gestão. Então a gente começa a se perguntar por que eu tenho uma empresa branca, por que eu tenho uma empresa só normativa. Então são perguntas que a gente vai fazendo para a gente mesmo e a gente vai enfiando alguns dedinhos ali. Na ferida. Né? E aí, de um lado foi isso. De outro lado, o aumento da diversidade dentro das organizações do mundo corporativo veio porque o mundo não corporativo, o resto do mundo, a sociedade, está cada vez mais diversas. Então, quando a gente fala das gerações, né, baseado na questão da idade, comportamentos, hoje você tem, na sociedade, você tem os tradicionalistas, né, dos mais experientes para os mais novos, dos tradicionalistas, baby boomers, X, Y, Z e alfa. Daqui a pouco vem o outro que a gente não sabe. Então, a gente tem tudo isso. E essas pessoas aqui, elas são não só as pessoas que vão trabalhar na sua empresa, mas são também seus clientes. Então, você tem uma diversidade etária, você tem uma diversidade de gêneros, você tem uma diversidade de backgrounds, você tem uma diversidade de pensamentos, de oportunidades. Então, assim, lado masculino do mundo corporativo, a preocupação com o resultado. Então, juntou-se, né? A gente foi, digamos assim, um lado foi pelo amor, outro lado foi pela dor. Mas não interessa, chegamos todos ali mais ou menos no mesmo lugar. Então, eu vejo sim as empresas hoje com uma preocupação maior, mas nem sempre uma preocupação realmente genuína. E uma preocupação muito mais, às vezes, marqueteira, uma preocupação muito mais utilitarista com relação à diversidade do que efetivamente algo genuíno e baseado em valores mesmo. Então, eu coloco mais pessoas diferentes para dentro da minha empresa, mas eu não dou oportunidades da mesma forma, que não é dar oportunidades iguais. É lógico que a empresa ela tem um processo seletivo, ela tem, né, uma avaliação de desempenho e tal, isso é igual para todo mundo. Mas se as pessoas entram de uma maneira diferente, eu não posso ter só políticas e ferramentas que ficam no igual. Eu tenho que ter políticas e ferramentas diferentes
para que as pessoas caminhem igual o carrinho de corrida da Fórmula 1, né? Eles caminham assim. Eles estão, na verdade, no mesmo lugar, ali no grid de largada, mas eles estão ali. E quando você tem pessoas diferentes, você precisa ter ferramentas políticas e olhares diferentes, porque senão não adianta. Senão você faz o primeiro step de uma diversidade com rodinhas, mas você não chega na diversidade e muito menos na inclusão. Você vai falando aí, eu tô aqui pensando num monte de perguntas que eu quero fazer. E assim, essa conversa aqui... 20 horas de podcast? É aquelas lives da pandemia, nunca acaba? Então bora lá. Agora a Branda manda mensagem aqui. Milene, última pergunta, viu? Mas vamos lá, vou tentar fazer aqui. E assim, essa conversa que a gente tá tendo aqui hoje, eu vejo ela como muito necessária, assim... Porque a gente traz para um nível de consciência esse assunto, né? Porque eu vejo que muitos pontos sobre diversidade, ele ainda tá no inconsciente das pessoas. Então, nem é discutido, acaba se tornando tabus, né? Porque a gente não traz para a mesa. E esse mês a gente falou o mês inteiro sobre diversidade na MAPA, porque é algo muito importante, onde a gente reforça a nossa cultura, né? Um dos nossos valores é tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Então, assim, falar sobre diversidade vai muito de encontro a isso e é muito necessário. Eu gostaria agora da gente fazer uma conceituação, né, sobre alguns pontos, como, por exemplo, assim, você falou agorinha sobre minoria. Minoria não significa que é o menor grupo, né? Não é quantitativo. Não é quantitativo. Então, assim, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre os tipos de minorias que a gente tem aí, principalmente no mercado de trabalho, né? E depois dessa pra gente falar um pouquinho sobre as dificuldades que cada um tem. Então, assim, quais são os desafios da mulher no mercado de trabalho, da mulher mãe no mercado de trabalho, as dificuldades da pessoa 50 mais no mercado de trabalho, da pessoa que é preta também, da pessoa LGBTQIA+. Então, assim, são muitos grupos, né, de minoria que não representam a menor parte, mas que ainda tem aí muitos desafios onde não tem as mesmas oportunidades que todo mundo ali na hora da briga por uma vaga, na hora da briga por uma promoção. Assim, o próprio termo minoria já é um reflexo dessa vontade de homogeneização, né? Porque quando você fala das questões raciais, não é minoria. Nós somos um país de maioria afrodescendente, pretos e pardos. Ponto. Nós somos um país de maioria feminina. Principalmente Goiânia, né? Goiânia, gente. Você não acha homem, não? Difícil para as mulheres solteiras, Goiânia. Tem muita concorrência. Então, o termo minoria, ele foi cunhado justamente para normalizar o fato da gente estar em alguns lugares ou em alguns postos em menor quantidade. Mas como minoria normalmente se usa para questão quantitativa, eles usam o próprio termo para endossar esse e colocar na cabeça da gente que a gente é minoria, né? Então, falando aqui das minorias que eu represento, mulher e preta. Quando a gente fala de minoria, a gente está falando de menor acesso aos espaços de poder e às oportunidades. Isso é verdade, mas não é que a gente é minoria. A gente tem uma minoria de quantidade. Não existe esse termo, mas se o português permitir, seria isso, uma minoria de quantidade de oportunidades, de acessos. Então, é como se o acesso das pessoas ditas normativas, ou a maioria, nesses espaços qualificados e de poder, como se o caminho delas fosse reto. E o caminho dessas outras
categorias ou dessas outras pessoas fosse mais sinuoso, com mais pedregulho, com mais montanha, vem o tsunami, né? Tipo o joguinho de videogame. Ai, vem, tem que pular o não sei o quê, tem que pular o fogo, depois tem que sobreviver ao terremoto e tal, né? É isso que acontece. Então, essa ideia, então, esse conceito vem daí. Né? E aí, quando a gente fala de diversidade, é a gente entender que cada um está num lugar. E cada caminho é um caminho diferente. Então, eu preciso ter ações afirmativas para que todos, independente de onde eles saiam e de qual caminho eles tiveram condição de trilhar, que todos consigam chegar naquele lugar. Não vão chegar, provavelmente, juntos, no mesmo tempo. Mas todo mundo pode chegar. Principalmente se quem chegou der uma ajudinha, puxando ou empurrando quem ainda não chegou. Então, esses conceitos de diversidade, ele vem nesse sentido. De criar atalhos para que esses caminhos tortuosos e com pedregulhos, eles se tornem mais fáceis. Então, você normalmente vai por aqui, que tem cascalho, vem aqui, nesse atalho aqui, que tá mais tranquilo o caminho, estrada de asfalto na estrada de terra. Né? Então, você começa a fazer essas facilidades. Quando a gente pensa esses grupos, né? Então, vamos parar de chamar de minoria. Quando a gente pensa esses grupos, eles têm uma dificuldade. As dificuldades, elas são de ordem diferente, sim. Então, eu não posso dizer que hoje as dificuldades, os desafios que as mulheres têm são os mesmos das pessoas com deficiência. Nem que as pessoas com deficiência sejam o mesmo dos pretos os mesmos da comunidade LGBTQIA+, e das pessoas mais experientes, né, das que sofrem de etarismo ou de gordofobia, né, sofrem essa discriminação por isso. Então, primeiro a gente tem que entender isso. Mas, basicamente, os desafios, eles são ancorados em duas estruturas. Uma é a do viés inconsciente. Então, o viés inconsciente, ele é aquele que quando você vê você vê 5 garotos pretos vindo na sua direção e você está sozinha numa rua, você vai segurar sua bolsa, você vai guardar seu celular. Vai mudar. E eu faria a mesma coisa. Porque é isso que está no imaginário. Então, é um viés inconsciente. É como se fosse um véu que me faz ver daquela forma. Certo? Isso não é preconceito. Isso é um viés inconsciente. Porque a gente foi criado assim. Então, quando você fala por que as mulheres hoje, apesar delas já entrarem em maioria nas empresas, esse caminhar ele não é igual, apesar de nós mulheres termos em torno de 2 a 3 anos a mais de escolaridade que os homens. Apesar das competências hoje que são apontadas como as competências do presente e do futuro, elas são ditas, né? E eu posso falar isso porque está escrito, são competências femininas, como comunicação, sociabilidade, empatia, né? Habilidade de fazer muitas coisas e tudo mais. Multitarefas, né? E tal. E por que quando, mesmo que eu entre igual, eu não subo igual na pirâmide organizacional? A gente chama de habilidades femininas porque tem mais nas mulheres. Porque tem a ver com a forma, o que culturalmente se atribuiu às mulheres. Não que os homens não possam ter, muito pelo contrário. Provavelmente quem consegue se sobressair no mundo corporativo hoje, seja homem, seja mulher,
seja preto, azul, amarelo, cor-de-rosa, ele tem essas competências. Porque competência, né, é desenvolvível, né? Exatamente. Então, quem tem interesse... Então, o que acontece é que esse caminhar, ele vai... As mulheres vão... Eu entro igual, na mesma velocidade, mas as mulheres parece que vão começando a andar mais devagar aqui. E isso acontece não porque as empresas são preconceituosas, não porque as empresas dizem que não vão contratar mulher para aquele cargo, não porque a estrutura de cargos e salários diz que não pode ser mulher. Mas porque os decisores ainda são, em sua maioria, homens. E aí, qual que é a nossa tendência? Se você fosse preta, você não iria se assustar com 5 garotos pretos andando na sua direção. Por quê? Porque são iguais. O ser humano, ele é gregário. Então, aquela pessoa que parece comigo, que é igual a mim, com certeza deve ser legal como eu acho que eu sou. Ponto. Isso é óbvio, isso é claro. A gente tem mais facilidade quando ele está com pessoas que parecem com a gente. Exatamente, né? Tanto que a gente fala tanto de empatia. Por que é mais fácil você ser empático com quem estudou nas mesmas escolas que você, tem a mesma cor, tem os mesmos hábitos, vai na mesma igreja, tem a mesma religião, etc. Tem o mesmo curso, né? Enfim. Então, isso é normal. Então, o viés inconsciente, ele vem daí. Então, por mais que o RH faça todo o possível para ter um processo seletivo extremamente profissional e que dê oportunidades iguais, etc., na hora de decidir, quem está ali na cadeira do CEO ou do dono da empresa, provavelmente vai ser um homem, da sua grande maioria. E aí, o que acontece? Assim, bom, se eu sou um bom CEO... eu estou querendo contratar um cara para no futuro me substituir, eu vou contratar um cara que parece comigo. Então, que venha de formação parecida comigo, que venha de níveis de escola igual o meu, que tenha o inglês fluente igual eu tenho, que seja homem como eu sou, que seja hétero como eu sou. Isso é viés inconsciente. E aí, gente, uma coisa, tá tudo certo. Porque nós somos criados assim. Você ter isso... não é um problema. Você achar que você não tem é que é o problema. Que a gente fala muito, né, nessa parte de programação neurolinguística e tal. Você tem lá o que ele fala, você tem primeiro a incompetência inconsciente, você nem sabe que você não sabe. Aí você tem a incompetência consciente, aí você fala assim, opa... pelo menos eu sei que eu não sei. Sei que eu não sei. Aí fala assim, né, tal, um colega meu fala assim, Dilce, fala preto, é negro, fala o quê, né? Fala gay, fala LGBTQIA+, PA, não sei o que. Então, ele já tá se perguntando, ele já deu um passinho. Aí você tem a competência consciente, que é, poxa, eu vou falar sobre isso, deixa eu ler um pouquinho, deixa eu melhorar meu letramento sobre diversidade. Uhum. Deixa eu dar uma olhada em umas pesquisas aqui. Independente de eu fazer parte daquele grupo ou não, né? E você tem a competência inconsciente. Aí você já entendeu, você já internalizou e ponto. Então, esse é um ponto que eu acho que é o ponto para a gente trabalhar. Porque o outro lado, a outra fundação, a outra pilar disso é o preconceito, que aí é estrutural. Então, aí eu tenho o racismo estrutural, eu tenho o machismo estrutural, eu tenho, né, a homofobia, eu tenho a gordofobia, eu tenho o etarismo. E aí, do cara que fala, não, vou contratar mulher, porque mulher engravida e vai me deixar na mão. Isso é preconceito, isso não é mais viés. E aí, quando tá aqui... no viés, ele contrata o homem achando que o homem é mais competente. Ele é contra... Não, foi mais com a cara. Não é nem que é mais competente, foi mais com a cara. Né? Então, aí ele precisa, né, de ser orientado sobre isso. Pra ali, na hora de uma entrevista, de um processo seletivo, ele parar e pensar, tipo assim, opa, não quero ser levado pelo viés, né? Será que realmente tipo, essa pessoa é a mais competente? Se você pega, seja o cara que é preconceituoso, ou a cara, né, gente? Não é só homem, né? Por favor. A pessoa que é preconceituosa, ou a pessoa que tem esse viés inconsciente, e você perguntar pra ela o porquê daquela atitude, ou daquela piadinha sem graça, você tá contribuindo.
Mais do que se você brigar, se você, né, passar recibo, se você fizer toda, né, eu tenho um amigo que fala, né, cansada dessa afrobetização, né, que você tem que ficar toda hora explicando, dando letramento afro, né, letramento de gênero, etc. Pergunta. Então você fala assim, mas por que você acha isso? Que a mulher vai te deixar na mão? Eu falo, porque já me deixou. Eu falei, todas as mulheres do mundo deixam as empresas na mão porque engravidam? Então, que na neurolinguística se fala muito isso, tomar a parte pelo todo. Então, é isso. E aí, isso vem as dificuldades. Mas aí eu tenho o viés inconsciente de que, se eu tenho as dificuldades que eu tenho, como dizia minha mãe, né, na época das ignorâncias, com as 4 patas boas, e já não dou conta, será que esse cara que não anda vai dar conta? Será que esse cara que não teve oportunidade de fazer Unicamp, fazer USP, né, ter inglês fluente, ter mestrado, doutorado, será que ele realmente não vai dar conta? Ele pode não estar pronto. Agora, como você disse, as competências a gente desenvolve. Então, se eu preciso daquele cargo de inglês fluente e eu quero que eu tenha uma igualdade racial, por exemplo, né? Porque a gente sabe que a maioria da população pobre é preta ou parda. Então, provavelmente, se eu quero ter um CEO preto ou pardo, ele pode ser o cara comercial. Mas, às vezes, ele não tem oportunidade de fazer faculdade. Poxa, sua empresa não consegue pagar uma faculdade pro cara, dar um auxílio? Ou, pelo menos, deixar ele entrar sem faculdade e ele vai conseguir pagar essa faculdade com um salário melhor que ele vai ganhar? É olhar diferente. É não achar que essas diferenças elas serão resolvidas automaticamente e naturalmente. E esse olhar diferente, ele agrega muito valor, né, pro time, pra empresa, porque, assim, a gente tendo um ambiente mais diverso, a gente consegue ter uma empresa, um negócio que tem mais resultado, que gera mais inovação, né? Porque, assim, diversidade e produtividade estão diretamente ligados, diversidade e inovação está diretamente ligado, né? Sim, porque, primeiro, como eu disse, o seu cliente, ele é diferente. Então, se dentro da empresa você tem todo mundo que é igual, pensa igual, veste igual, vem do mesmo lugar, é tudo o agente Smith do Matrix, né? Então, é todo mundo igual ali. Aí, o golpe do agente Smith, por que lá o Neo, o Morpheus conseguiam lá derrubar o agente Smith? Porque eles tinham movimentos diferentes. Mesmo eu tendo 400 agentes Smith, para quem assiste Matrix, assista. Se eu tenho 400 agentes Smith, que é tudo igual, e eu tenho lá o cara, que se o que ele é igual, ele vai ter todos os movimentos iguais. Então, eu consigo mapear da resistência, eu consigo mapear aquele movimento e eu vou ver qual movimento ele não tem. E eu vou atacar ele naquele movimento. Davi e Golias. Calcanhar de Aquiles. Eu não vou brigar com Aquiles, gente. Não vou dar conta. Mas, ali, ó, tem um buraquinho ali. Ali eu posso jogar o negócio. Pronto. Resolveu. Então, se eu penso todo mundo igual, as respostas elas vão ser sempre igual. E tem um cara que se chama Peter Senge, que eu li um livro dele, na época da faculdade ainda, e ele disse o seguinte: cada vez menos a gente vai resolver os novos problemas com aquilo que a gente aprendeu anteriormente. Eu falei assim, meu Deus, não vou falar palavrão aqui, mas... tudo que eu estudei, tudo que eu trabalhei, etc., não vai servir para resolver. Esse problema não vai, mas ele vai te dar um arcabouço, ele vai endurecer seu couro o suficiente para você não desistir de resolver aquele problema. Só que hoje os testes a gente utiliza lá na Apoio uma ferramenta chamada Assess First, que é uma ferramenta de avaliação de perfil francesa, não baseada em tipológico, tipo DISC, mas em fatores de personalidade. Uhum. E ele tem 3 testes, um de perfil, um de motivadores e desmotivadores e o outro de inteligência e raciocínio. No de raciocínio, ele não quer entender se você é inteligente ou não. Ele quer, né, o que você estudou, você sabe fazer a conta, etc. Não, ele vai te dar desafios
semelhantes, parecidos, mas com uma diferençazinha, para ver se você consegue aumentar a sua capacidade de resolver aquele problema. Bacana. Porque se você continua errando da mesma forma, esse é o problema. Errar não é o problema, né? Você tem que errar diferente. Tem que errar diferente, gente. Você tem que aprender com o erro. Então, os raciocínios hoje que a gente avalia não é de inteligência. É a sua capacidade de saber que, ó, por esse caminho aqui não dá, eu vou tentar esse daqui. Pô, esse aqui não deu, mas eu já sei por que esse não deu e por que esse não deu. Provavelmente o terceiro vai dar. Então, se eu penso tudo igual, a chance de eu ficar batendo a cabeça ali, indo só por aquele caminho, ela é maior. Se eu tenho, por exemplo, numa equipe, pessoas de formação diferente. A nossa área de RH, tem uma pessoa que eu admiro muito, o Dadson, que foi presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Goiás, me sucedeu, queridíssimo. E ele contando, a gente atendeu ele na empresa que ele trabalhou durante muito tempo, o Grupo Saga, e ele dizendo que chegou uma prestadora de serviço lá para ele e falou assim, você não tem formação? Porque há 15 anos atrás, ou você era psicólogo, ou você não era digno de trabalhar com RH. Então, poxa, o cara tava lá, construiu a história dele, saiu de estagiário, ele é contador, saiu de estagiário para ser vice-presidente da maior associação de recursos humanos do país, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ele não está nem mais na Goiás, ele está no Brasil. Mas ele teve que ouvir. Tipo, mas você não tem informação? Como você vai discutir processo seletivo e de desenvolvimento comigo se você não tem informação? Então, você tá falando isso, essa diversidade, assim, só um minutinho, essa diversidade da formação é um exemplo. Por que hoje as áreas, elas têm pessoas de formação diferente, de background diferente? Às vezes eu sou indústria, mas eu não vou contratar eu trabalho com mentoria e eu tenho uma mentorada de marketing que sempre trabalhou em shopping. Uhum. Aí ela falou, porque eu não queria mais shopping e tal, o que eu vou fazer? Eu falei assim, vamos para outro lugar, mas eu não sei outro lugar. Eu falei, mas ué, marketing é marketing. E aí tem empresas que falam assim, não, eu só quero contratar alguém, se eu sou indústria, alguém de indústria. Tem empresas que falam assim, eu quero trazer alguém de varejo, porque ele vai olhar diferente para o marketing da indústria. Sim. Então é isso, a gente, naquilo que não envolve pessoas e valores, eu entendo a diversidade como positiva, tanto é a questão das áreas de saber diferentes para constituir uma mesma área. Por que eu não consigo pensar assim? E aí, se eu não gero essa roupa estampada, né? Tô aqui de roupa estampada, né? Se eu não gero essa roupa estampada, se eu não venho com uma cor diferente, se eu não preciso usar só... Tá, eu tô de branco, então é branco, branco, branco. Tô de preto, é preto, preto, preto. Não! Eu posso ter um colar verde, eu posso ter uma roupa verde, eu posso ter... Isso é legal. Por que a gente não consegue entender isso quando isso remete a pessoas que são diferentes de você? Essa é a grande pergunta, de $1 milhão. Sim. Você estava falando da história do Dadson, e você falou assim, de 15 anos atrás, né? Eu vivi isso uns 2 meses atrás. Lá na MAPA, o nosso departamento de RH, a gente chama de gente cultura, mas é o RH, né? A gente tem essa diversidade de formação. Então, assim, tem eu que sou contadora de formação, igual o Dadson também. Você não tem formação? Vou embora. Podcast de RH, vou embora. Que não é com a psicóloga. E aí a gente tem gente que está formando, é formada em sistema de informação, psicologia, recursos humanos. Então, assim, a gente tem essa diversidade dentro do RH mesmo, né? De várias áreas. E aí a gente foi fazer uma entrevista com uma candidata uns 2 meses atrás, e aí tava eu e a Renata, que é formada em sistema de informação. E a menina falou assim, vocês não são psicólogas? Aí a gente falou assim, não, ela... Eu falei, meu Deus. Tipo assim, se eu não sou psicóloga, eu não sirvo, né? Então, assim, ele viveu isso há 15 anos atrás, mas isso existe até hoje. Então, assim, é muito triste, né? Quando a pessoa só vê um caminho, gente. Sim. Quando só vê uma cor. E é muito legal essa questão de ter muitas pessoas pensando diferente, porque, assim,
a gente tem ideias diferentes, né? E quando é todo mundo igual, tem uma frase que fala que a unanimidade é burra, né? E ela é mesmo, porque assim, se ninguém critica, se ninguém dá uma opinião diferente, a gente vai sempre pelo mesmo caminho, a gente nunca muda. E essa mudança, ela é muito necessária, né? Pensar diferente, pensar uma solução diferente. Então, assim, a inovação, ela vem muito disso. E aí, a gente, se for olhar para a história, a gente vê grandes empresas que tinha potência mundial, mas faca e o queijo na acabaram... mão e não soube Mas acabaram juntar. porque não pensaram diferente, porque tinham aquele pensamento de que eu fiz sempre assim, né? A síndrome da Gabriela. Então eu fiz sempre assim, sempre deu certo, eu vou continuar sendo assim. Então, assim, já ouvi também demais, time que tá ganhando não se mexe. Então, assim, será que esse time vai ganhar a vida inteira? Não, e vai ficar ganhando sempre de 1-0, né? Então, assim... Será que se eu colocar alguém diferente, eu vou ganhar aí de 5-0? Então, né? Então, assim, e ele vai jogar com times diferentes também. Será que ele consegue, aquele mesmo time consegue ganhar de todos os outros times? Então, assim, é importante a gente refletir sobre isso. Essa mudança, essa diversidade de pensamento, de ideia, ela é muito necessária. Isso que você falou, né, da questão do jogo, essas empresas que são as empresas que acabam, um time que está ganhando não se mexe, daqui a um tempo ela passa pro ditado, um empate é um bom resultado. Né? E por quê? Porque ela não vai ganhar sempre. Sim. Porque as pessoas já entenderam. Né? Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de cultura, a gente tem 4 tipos de cultura organizacional. A gente tem a cultura de colaboração, de clã, né? Que é aquela cultura que olha mais para dentro, para as relações, de uma maneira flexível. Então, aí onde as relações são os mais importantes. É uma empresa, muitas vezes, boa de se trabalhar, mas é uma empresa que performa pouco, porque eu não estou olhando para o resultado. Eu tenho a cultura organizacional de comando e controle, que é aquela cultura onde eu olho para dentro da empresa, mas eu estou preocupada com processos, com normas, hierarquia, com hierarquia, com memorando, com quem manda em quem, né? Quem conversou com quem dormiu com quem. Então, eu estou ali naquela coisa engessada, né? Nos slides que eu uso... Slide é velho, hein? Nas imagens que eu utilizo, quando eu falo dessa cultura de comando e controle, o símbolo que eu uso é um arame farpado. Então, parece que tudo ali é muito rígido. Cuidado, cão bravo, sabe? A cultura de competição é aquela que eu estou olhando para o resultado, mas eu estou olhando para o resultado de uma maneira muito rígida. Então, aí eu tenho meta, eu tenho competição, eu tenho um clima ruim, né? E a pessoa, justamente porque ela não vale tanto, porque eu estou muito mais preocupada com o resultado do que com a pessoa, ela tem medo de agir diferente. Porque se ela errar, cabeças vão rolar, né? Isso que a gente ouve numa cultura de competição. A cultura de inovação é aquela que eu estou olhando para o mercado, para o resultado e de uma maneira flexível. Então, por isso que ela fica do ladinho da cultura de colaboração. Então, eu trago a parte flexível da colaboração, onde as pessoas são importantes, as pessoas são respeitadas, elas podem escolher os seus caminhos, desde que isso contribua para a melhor performance da empresa. E a melhor performance da empresa, quando eu falo de inovação, não é a melhor performance hoje. Normalmente, as culturas de competição, elas têm a melhor performance hoje. Mas amanhã não. E ela não tem uma sustentabilidade. Ela não vai ter um crescimento constante ou exponencial, que as culturas de inovação podem ter. Então, se eu estou falando de uma cultura que olha para fora e dá flexibilidade, eu tenho que confiar nas pessoas e entender que as pessoas são capazes de, a partir do momento que eu disse para ela, Milena, sua entrega é essa. Como você vai chegar aqui, minha filha, você decide. Mas você vai estar sendo avaliado por isso. Né? Eu dou autonomia. E aí, tudo bem. Como eu dei autonomia para você, eu tenho que entender que você pode errar esse caminho, pegar algum desvio aqui e tal. E eu tenho que ser friendly com isso, eu tenho que ser amigável com isso. Porque o mercado ele é diverso. Então, eu preciso, da mesma forma que aqui eu faço as coisas diferentes, eu tenho que fazer as coisas diferentes aqui. Porque senão eu começo a ter
aquilo que a gente falou no início. Uma empresa do eu canto bem, você que ouve mal. Então, Henry Ford. Você pode querer qualquer tipo de carro, desde que seja um Ford preto. Nenhuma empresa se sustenta mais assim. Ambev, cultura de competição, onde eu tinha aquele perfil, todo mundo igual, né? Eu quero os melhores engenheiros da USP e tal, que agressivos, aguerridos, etc. Vamos comprar todas as cervejarias do mundo e vamos dominar o mundo. O que vamos fazer hoje, cérebro? Vamos dominar o mundo. E agora eles estão perdendo para cervejas artesanais. Aí eles vão e compram mais uma cerveja artesanal. Eles não vão dar conta. A gente vive no mundo do Oceano Azul, que tem espaço para todo mundo e tem oportunidade para todo mundo. E se eu não me sinto incluído naquela organização, eu vou montar o meu negócio. Eu sempre, né, principalmente depois que eu assumi a BRH Goiás, eu comecei a dar muitas entrevistas, né? Entrevista, palestra, etc. E nas entrevistas perguntava assim, aquela perguntinha básica, né? Falei assim, por que tá tão difícil arranjar talentos, né? Tá difícil para todo mundo, né? Aí eu falava, né, uns 15 anos atrás, eu falo 15 porque a gente tá falando ali da quarta revolução industrial, né? 2010 e tal. E aí eu falava assim, aí eles já vinham com a pauta pronta, né? Falta de capacitação. E aí é que começava a me incomodar, né? Porque eu já estava estudando sobre cultura e tal, ali lá. Eu falei assim, gente, não é só isso. Não é porque o cara não estudou que ele não tá ficando, eu não tô achando ele. E aí eu comecei a falar, olha, é por causa da capacitação, porque os processos organizacionais se complexificaram, então é mais difícil. Então você precisa realmente de alguém que tenha tal. O fato da empresa se acomodar e querer o cara pronto, e esse cara não existe. Porque mesmo que ele tenha trabalhado no seu concorrente, ele não chega pronto. Você vai ter que aculturar ele, você vai ter que ensinar ele do seu processo, seu jeitão e tal. E o empreendedorismo precoce. Era assim que eu falava há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás. E depois eu comecei a perceber que eu estava sendo etarista, ao contrário, né? Achando que quem empreendia jovem era o cara que era irresponsável, aventureiro, que não viu as oportunidades da empresa e tal, que não quer fazer carreira, irresponsável e vai dar com os burros na água daqui a pouco. Não. Não tem visão de futuro? Não tem visão de futuro? Não. É o jeito que eu gostaria como empresa? Não, eu quero um cara que vai ficar aqui, vai crescer, vai desenvolver e tal. É o jeito que eu gostaria como recrutadora? Jamais. Mas é o jeito que a sociedade é. Então, se as empresas não entendem esse cara aqui, elas não vão criar um ambiente favorável para conquistar esse cara. O termo reter talentos não faz o menor sentido. Reter, você prende o cara, põe uma tornozeleirinha eletrônica e tal. Mas na empresa, você não prende o cara. Ou você conquista, ou ele vai sair, porque hoje ele tem muitas outras oportunidades de ganhar uma renda. E não é julgar, gente. Eu peguei agora, que eu tava vindo de Uber pra cá, e o cara falou assim, fui seu aluno na faculdade. Né? Oh, que legal. Aí vem o viés inconsciente. Eu fui aluno, na época que eu ainda nem estava dando aula, estava apoiando minha mãe lá na PUC, né? As aulas da minha mãe, de RH. Aí vem o viés inconsciente. Assim, poxa, nossa, o cara fez administração, formou, tá de Uber, né? E aí eu falei assim, tá. E aí eu fiquei pensando, como eu vou falar com esse cara, né? Aí eu falei assim, legal e tal. Aí eu respondi uns WhatsApp, trabalhei um pouco até eu formar como eu ia conversar com ele. E aí eu peguei e falei assim, então, desculpa, eu estava atendendo aqui um cliente, e como você tá? Mudou de carreira, fez uma transição de carreira? Eu não ia falar assim, você tá sem fazer nada, formou e tá sendo Uber? Era o que, no fundo, meu viés inconsciente estava me dizendo. Aí ele foi contar a história dele, né? Aí ele falou assim, era um curso que eu não queria fazer, administração. Aí depois eu fui fazer gastronomia. Aí eu comecei a trabalhou com o Ian Baioc, que é o maior chefe hoje que a gente tem no Brasil e tal, premiadíssimo e tal, não sei o que. Aí eu tava esperando chegar a história do Uber, né? E aí vem o viés inconsciente ainda, esperando uma questão trágica para dizer por que ele estava de Uber. Aí ele falou assim, aí eu resolvi tirar cansei dessa coisa e tal, já tive essa empresa tal, vendi, né? E vendi não porque estava quebrando, vendi na alta, né? Vendi porque estava dando certo e alguém que tinha dinheiro comprou. Aí eu abri, né, uma hamburgueria e aí
compraram, e aí não sei o quê. E aí ele contando a história dele, eu falei, o que vai acontecer? Aí ele falou, eu resolvi tirar um ano sabático, mas só consegui ficar 6 meses, porque eu não consigo, eu tenho que trabalhar e tal. Aí eu continuei aqui, deixando a minha mente tranquila, e tô aí fazendo um Uber aí, você que tô sendo corretor e tal. Ele é menos por isso? De jeito nenhum. Ele tá errado? De forma alguma. Não. E são esses caras que a gente não dá, às vezes, a devida importância, que geram economia. Não são as grandes empresas que geram, que fazem a roda girar. São os pequenos empreendedores, os empreendedores individuais, que fazem e que começam e que têm dinheiro para consumir. Mais dinheiro, muitas vezes, do que ele teria se ele fosse um empregado formal lá, sendo auxiliar de produção. Ele vai para a feira e vai ganhar em 2 finais de semana, em 4 sábados, o que ele trabalharia o mês inteiro. Tá errado? Não tá, gente. É só fazer a conta da importância que o seu tempo tem para você. Quantas pessoas hoje podem estar trabalhando no mercado formal, felizes, porque fazem o que gostam? Nós somos minoria. Nós somos minoria. Então, se o cara não gosta daquele trabalho que não é qualificado, e hoje ele tem outras oportunidades de obtenção de renda, ele tem que correr atrás. Então, se essa empresa não é uma empresa que inclui, não dá atividades que fazem sentido, que ainda acha que o cara não tem formação, ele não pode entregar, que eu não promovo esse cara, que eu não desenvolvo esse cara, que eu não entendo. Então, poxa, você gosta de RH, é contadora, tá? A empresa vai te ajudar numa pós-graduação. Ou não, vai esperar você sair de lá para ir para um lugar que você possa ser recursos humanos? Porque a empresa acha que você tem que ser contadora? E assim, eu sou prova viva disso, né? Quando eu entrei na Mapa, eu entrei na auditoria, e eu fiquei 1 ano na auditoria, mas assim, eu via que era algo que tinha prazo pra mim. Eu não via como sendo uma carreira pro resto da minha vida. Apesar de ser uma área muito bacana, né? De muitas oportunidades de crescimento. Mas essa área de recursos humanos me brilhava muito os olhos. E eu tive essa oportunidade de migrar de departamento. E também a empresa me ajudou já custeando, ajudando a custear minha especialização. Então, assim, já tive 2 especializações na área de RH, onde a Mapa ajudou. Então, assim, isso foi muito importante para minha carreira. E eu tive a oportunidade sem ter que sair da empresa, né? Então, isso é muito bacana. Agora, se a empresa não te vê, porque tem escrito lá o caminho, né? Sim. Do Senhor dos Anéis lá, e tem que seguir aquele caminho, né? Santiago de Compostela, que é aquele caminho tortuoso, sofrido, etc., para eu poder fazer o que eu quero, para eu ser promovido, o cara não fica. Então, se há 10 anos atrás não existia empreendedorismo precoce, hoje menos ainda. Hoje tem gente que sai do 2º grau, ou se tem oportunidade de fazer faculdade, sai da faculdade e já empreende. Não tem mais aquela história. Eu que trabalho com mentoria, eu recebo executivos que falam assim, eu não quero mais ser executivo porque eu já trabalhei tanto tempo, eu já estou me aposentando, ou já cansei e tal, e acha que e tem medo de empreender. Eu falo, mas tem medo de quê? Mas é porque eu já fiz isso. Eu falo assim, olha, a gente que tem que planejar nossa carreira é quem tem várias habilidades e competências. O cara que só sabe fazer uma coisa, ele só tem que rezar para não perder o emprego. E é isso que as empresas que são monolíticas pensam. Todo mundo é igual. Então, ele não vai dar conta de fazer outra coisa. Tá errado, né? Ele não... Se eu tô pagando isso aqui igual para todo mundo, ele tem que estar satisfeito. Por isso que a gente faz remuneração variável,
benefícios. Hoje você vê as propagandas de cartão benefício? O tempo inteiro, patrocinado, briga, né? o tempo todo. É uma briga lá. Aí você fala assim, gente, qual cartão que é mais flexível? Hoje você quer saber, né? Porque assim, todos falam que é o mais flexível. Você vê a propaganda do Caju, do iFood e tal, e deixou as tradicionais, tipo VR, Sodexo, etc., em grandes dificuldades. Elas tiveram que se adaptar, elas iam perder mercado. Mas elas queriam dizer, falaram assim, não, é isso. Vale refeição é só no restaurante. Só restaurante. Não, mas o cara quer comprar comida e fazer em casa. E levar a marmita. E assim, a empresa que não se adapta a esse novo formato de mercado, ela tá fora. Porque assim, eu sou assim, quem quiser trabalhar aqui, que aceite o jeito que eu sou. Cara, assim, agora a galera vai embora, né? Vai, aí a empresa, ela não entende. Aí ela fica enxugando aquele gelinho ali, né? E vira pro RH, contrata. Até a gente conseguiu, e a gente, RH, conseguiu colocar na cabeça já, porque antes a culpa toda da pessoa sair era do RH, coitado, pobre RH. Hoje já se tem um indicador. Não, se o cara saiu depois de 3 meses, não é do RH. Pode ser do RH, que talvez não desenvolveu aquele líder ou manter aquele líder tóxico. Mas, quando as pessoas não ficam na empresa, 80% da responsabilidade é da empresa. Porque quem está precisando do cara, hoje, é a empresa, não é mais o funcionário que precisa da empresa. Então, se ele saiu, eu tenho que entender por que ele saiu. E assim, você falou que hoje a gente não usa mais esse termo, né, de reter talento. Acho que hoje o nosso grande desafio é criar um ambiente que seja encantador, né? Que as pessoas vejam ali um lugar para ela construir carreira, um lugar para ela atuar todos os dias. Afinal de contas, a empresa é o lugar que a gente passa mais tempo da nossa vida, né? A gente convive mais com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa própria família. Então, assim, tem que ser um ambiente legal. Então, assim, é uma preocupação muito grande nossa construir esse ambiente, construir essas oportunidades. E a gente busca cada vez mais nos aperfeiçoar nisso, porque é realmente muito, muito desafiador e muito importante também, né? Porque se a geração mais nova hoje, e assim, hoje na MAPA a gente vive um cenário com todas as gerações juntas, e isso é sim um grande desafio, mas é um público predominante jovem. Então, a gente tem que entender essa galera e buscar proporcionar essas oportunidades, esse ambiente onde eles queiram ficar. Eu vejo que essa geração nova, ela é mais imediatista do que as anteriores, então elas buscam um resultado muito mais rápido, né? Mas a gente busca mostrar valor para eles, onde eles encontrem um lugar que eles possam, sim, construir carreira, né? Mas aí, assim, é isso que você falou, com certeza, assim. Só que a empresa, ela também ela tem que buscar estratégias para também não ficar dependente das pessoas. Então, eu que trabalho com mentoria organizacional, um dos grandes motivos que me chamam, principalmente, eu atendo uma empresa já há 3 anos, me chamaram em 2021, pós-pandemia, já tinha saído um turnover de 200% ao ano na área de desenvolvimento, porque estava muito aquecido, etc. E aí, assim, era uma empresa que era muito de colaboração, né? Pagava bem, benefício, tarará, e as pessoas saindo. Então, tem coisas que não dependem da empresa. E a empresa também, ela tem que ter o cuidado para não se culpar também demais. Ela tem que saber fazer o meia-culpa. Só que tem coisa que também não é culpa dela. É culpa do mercado e culpa do perfil dessa geração. E chega um momento, né? Eu tenho um cliente que é muito engraçado. Ele fala assim, estava acontecendo para eu assim, olha, fulano não pagou aluguel para ficar alugando a minha cabeça no final de semana. Segunda-feira a gente resolve isso. Eu falei, tá certíssimo, né? Então, assim, a gente tem que valorizar as pessoas. A pandemia mostrou isso aí. Não adianta eu ter o prédio lindo, maravilhoso, todo computador, toda inteligência artificial, se as pessoas não podem trabalhar.
né? E como naquela época ninguém estava preparado para, né, 70% das empresas não estavam preparadas para o home office, as empresas pararam porque as pessoas pararam. Mesmo tendo toda a estrutura ali, que não foi infelizmente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que parou porque destruiu as coisas. Foi porque as pessoas não puderam ir e não puderam tal. Então, elas são importantes. Mas a gente tem também, enquanto empresa, de criar estratégias e principalmente de, nessa cultura de inovação, eu trabalhar com também, eu me preocupar com a aceleração da curva de desenvolvimento das pessoas, porque se esse cara fica pouco, então, nas pesquisas colocam que empresas como Google, Netflix, LinkedIn, a média de executivos, o tempo de executivos lá é de 1 ano e meio. Uhum. Ponto. Agora, se nessas empresas, que são a Disney do mundo corporativo... Referência. O cara fica um ano e meio, poxa, deixa eu também não exigir demais aqui do meu quintalzinho, né? Então, e aí a empresa ela tem que pensar nisso e não sofrer. Eu tive a oportunidade de uma palestra do Marcelo, que é diretor de RH corporativo do McDonald's, e ele fala assim, gente, nós sabemos, nós somos o primeiro emprego do cara. Nós somos aquele dinheiro que ele vai poder pagar uma faculdade, ou comprar uma roupinha melhor, ou ajudar em casa, se ele vem de uma região mais periférica, etc. Então, tudo bem. O meu uniforme, a calça tem elástico. Porque roda. Eu não vou fazer um uniforme sob costura que a Mapa tem, que vai lá, tira as medidas do funcionário e tarará. Não dá. Então, a empresa ela tem que entender e não sofrer. Sofrer de dor, porque mas, poxa, ela foi embora, eu tratei ela tão bem, fiz tudo. É uma realidade do mercado, mas, né? Entender isso. Do lado da empresa, porque uma coisa é você valorizar, você respeitar, você incluir. Outra coisa é você ser dependente. A empresa ela não pode ser dependente. Eu tenho que ter uma estrutura que, se for A, B ou C, a minha empresa performa bem e performa bem rápido. Mas, enquanto A, B ou C estão comigo, eu tenho que saber conquistá-los. Sim. E eu vou conquistá-los com flexibilidade, com orientação, com feedback, com escuta, e vendo ele como pessoa. E não como um crachazinho. Falou tudo. Dias, eu tô amando essa conversa. Tinha um monte de pergunta aqui que eu ainda queria fazer, mas a gente vai ter que deixar... A gente faz a parte 2. Ia sugerir isso agora. Eu ia adorar uma parte 2 pra essa conversa. Se deixasse aqui, eu ia embora, mas estão me chamando a atenção aqui. Milady já deu tempo. Tá brava, Biana tá brava. Mas então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Eu amei esse momento aqui. E queria que você deixasse uma última mensagem aqui pra gente. Eu adorei, assim, eu acho que é uma coisa que... Eu falo que eu sou mentora em tempo integral, nos trabalhos remunerados e nos trabalhos voluntários. Então, vir aqui, poder compartilhar um pouco que eu sei, me deixa muito feliz. Espero, né, ter contribuído nessa 1 hora que a gente conversou. Com certeza, e muito. Com esses assuntos. Quando vocês, né, conversei com a Joana, depois com você, eu falei, olha, eu sou meio desbocada, espero que não cancelem, né, não tirem do ar o nosso podcast. Que assim, acho que a gente tem que falar as verdades, a gente não pode ignorar o elefante no meio da sala, sabe? Nem aquela poeira toda embaixo do tapete. Me colocar à disposição, em nome da Senda. Na Senda a gente tem um projeto muito bacana, que é o Afro Talents, que é um projeto voluntário que a gente desenvolve para apoiar profissionais afrodescendentes, para que eles ajudá-los a ter acesso a essas vagas de maior qualidade. Então, onde a gente faz todo um trabalho de planejamento de carreira, de orientação de LinkedIn. Então, se a gente tiver aqui membros dessa comunidade, entre em contato comigo,
né, através do @acenda_Brasil ou do meu próprio Instagram, Dilze_Percílio, que a gente vai ajudar você a conseguir essa oportunidade ou essa transição de carreira que você busca, e é um trabalho, como eu disse, voluntário. Estou à disposição na CIEG, aí empresários, pequenos empresários, jovens empresários, grandes empresários que queiram saber como implantar o ESG, né, na sua empresa. Estão falando também, a gente nem falou dessa sigla, né, que é uma sigla onde a gente olha a governança, a sustentabilidade ambiental e o social dentro da nossa empresa. Para as mulheres que estão nos ouvindo, o Movimento Mais para Elas está aí para contribuir com esse network, com esse fortalecimento. E as minhas empresas, Apoio Negócios, Sprint Mentoria de Carreira, elas estão super à disposição para aquilo que vocês precisarem. Um grande abraço.